Fala aí galera do canal Boa Semente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o Rômulo e aqui estamos mais uma semana para comentar sobre a Revista dos Jovens. Hoje nesse vídeo nós estaremos comentando sobre a lição de número 7. Antes de começar o vídeo, você já sabe, a gente faz algumas recomendações. A primeira é que caso você queira entrar no grupo que nós temos no WhatsApp, aqui dos professores, é só você salvar o número que está aqui na descrição do vídeo e mandar uma mensagem pedindo para ser colocado no grupo. E lá nesse grupo você vai ter acesso aos planos de aula, que é uma ferramenta muito importante para você usar em nível de conhecimento para os seus alunos. Amém? No mais é isso, vamos para a lição de número 7. Lição 7. Jesus, profeta e Messias. O texto de referência está lá em João, capítulo 4, do verso 23 até o 30. Versículo do dia. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Está lá em Lucas, capítulo 7, verso 16. Verdade aplicada. Jesus, como Messias, redime o seu povo e como profeta revela as verdades do Deus eterno. Objetivos da lição: entender o profetismo no Antigo Testamento, conceituar o messianismo no Antigo Testamento e conhecer as implicações de Messias como profeta. Introdução. Através do Antigo Testamento, Deus revela paulatinamente acerca do Salvador, para que, no devido tempo, os homens pudessem perceber que Jesus não era um mero homem, mas sim o Messias prometido para as nações e aquele que apregoaria com autoridade as verdades eternas. Forte. Ponto-chave. Através dos milagres, discursos e atitudes, Jesus se revela como Messias e profeta. Então vamos lá. Tópico 1. O profeta no Antigo Testamento. 1.1. Definindo o profeta no Antigo Testamento. Nesse tópico é interessante, nós temos 3 menções e diretamente falando a respeito do que significa a palavra profeta, de qual conceito traz essa palavra. E aqui nós temos 3 menções, eu vou falar, a própria revista vai estar abordando, mas eu vou dar um pedacinho aqui do que quer dizer cada um. A primeira é o termo hebraico nabi. Nabi traz a ideia de você trazer uma mensagem de uma outra pessoa. Isso era algo que o profeta fazia. E diretamente ligando a Cristo, Cristo traz uma mensagem de uma outra pessoa, que é o próprio Deus. Então, Cristo vem com essa missão de trazer uma mensagem de Deus ao mundo. Trazer uma mensagem de salvação, de arrependimento e de uma obra que ele precisaria vir para ser colocado na cruz do Calvário. Então, a gente tem a primeira menção dizendo que ele tinha que trazer uma mensagem de uma outra pessoa. E a primeira coisa que nós ligamos a Cristo é isso, é que Cristo trouxe a mensagem de Deus à humanidade. O segundo termo é Ish Elohim, que ele tem o significado, o próprio significado já diz diretamente da palavra, que é o homem. Aqui a revista ele traduz, como homem de Deus, e o significado também a gente poderia botar como homem-Deus. E Cristo é tanto um quanto o outro. Cristo ele é um homem de Deus, que ele vem através, para trazer uma missão, e ele vem como filho de Deus, então ele é um homem de Deus, e ele também era o próprio homem-Deus, como a gente já tem falado nas lições anteriores. Ele é 100% homem, 100% Deus, então ele é o próprio Deus encarnado. Então é mais uma menção a respeito do profeta, que ele precisava ser um homem reto, ele precisava ser um homem de Deus. E mais uma menção diretamente a Cristo, ligando essa figura do profeta no Antigo Testamento. E o terceiro ponto, está uma palavra já traduzida no nosso idioma, que é vidente. E ele traz essa ideia de você anunciar algo que estava por vir. E a gente tem várias menções na Bíblia, na Palavra de Deus, e Cristo pregando, falando coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer, coisas que ainda vão se cumprir. Então nós temos mais uma vez Cristo sendo diretamente ligado a essa ideia de você prever algo que ainda está para acontecer. E Cristo faz isso em todas as suas menções. Então esses 3 requisitos eram necessários para ter essa ligação do profeta no Antigo Testamento, e eu coloquei aqui que Jesus cumpriu cada um desses termos. Ele é tanto Nabi, que ele é quem vem trazendo uma mensagem de outro, do próprio Deus. Ele é tanto Ish Elohim, que ele é o próprio homem-Deus e um homem de Deus. E ele é um vidente também, a ideia de trazer esse paralelo de algo que estaria para acontecer. Amém? Isso é muito interessante, esse é o tópico 1.1, vale a pena você gastar tempo e conversar um pouco com a sua turma em relação a isso.
Tópico 1.2, o profeta como Moisés. Esse tópico é interessante porque você vai poder gastar um pouquinho mais de tempo nesse tópico e trazendo algumas curiosidades que tem na história de Moisés e de Jesus. A primeira menção que nós temos é o próprio Moisés falando que viria um profeta como ele. Lá em Deuteronômio 18:15, eu vou ler para vocês, vai dizer assim, ó: O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Então é muito interessante porque nós temos Moisés falando que viria um profeta como ele e o povo deveria dar ouvidos a esse profeta. E nós temos agora uma menção no Novo Testamento, que já é Pedro falando, lá em Atos 3:22, que ele fala que Moisés disse lá atrás a respeito de um profeta que viria e o povo deveria dar ouvidos a esse profeta. Que pena que o povo não deu ouvidos a esse profeta e foi mesmo assim capaz de crucificá-lo. É uma menção diretamente a Cristo. Nós temos Moisés falando que Cristo viria trazendo essa mensagem e que deveria ter sido dado ouvidos a esse profeta. E que pena que tudo isso aqui acontece, na verdade que pena não, através da morte de Cristo nós temos uma salvação eterna. Mas enfim, vale a pena você fazer esse paralelo diretamente do que Moisés falava lá atrás e de como Cristo veio para cumprir essa profecia que Moisés diz lá atrás no Antigo Testamento. É muito interessante como a Bíblia se completa. O Antigo Testamento explica o Novo explica o Antigo, e assim a gente vai crescendo e amadurecendo cada vez mais no Evangelho. Amém? Aí agora nós temos aqui algumas curiosidades que vale muito a pena você dar um Google e você trazer algumas particularidades da história de Moisés e de Jesus. E você vê que tem assuntos muito parecidos. Vamos lá, vou citar algum deles, não vou falar todos, mas vale a pena você gastar tempo com a sua turma e ver o que mais vai caber na sua aula para você comentar. O primeiro assunto é: os dois foram vítimas de uma tentativa de assassinato quando eles eram crianças. Então nós temos Moisés com a história quando ele vai para o Egito, ele é adotado pela filha do faraó, e nós temos o faraó tentando matar todas as crianças daquela época, e Moisés ele é salvo diretamente por causa disso. Ele é colocado no rio e a filha do faraó adota ele, né, nesse meio tempo. Então é uma menção de que ele sofre uma tentativa de assassinato quando ele era criança. E nós temos também Cristo sofrendo uma tentativa de assassinato porque Herodes sabia que o rei dos judeus estava para nascer e ele tenta matar todas as crianças daquela época, naquele momento, e assim os dois sofrem uma tentativa de assassinato. E outro ponto interessante: os dois foram enviados ao Egito para preservar a sua vida. Então é interessante que, como eu falei, a história de Moisés, a filha do faraó adota ele, então ele fica no Egito preservando a sua vida, e tanto também Jesus, que o anjo dá um sonho a José, e ele é enviado também ao Egito para preservar a vida de Jesus. É interessante. Um outro ponto importante é que os dois trazem uma mensagem de libertação. Nós temos Moisés libertando o povo do Egito da tirania do faraó e levando para Canaã, né? E nós temos também Cristo nos libertando do pecado, nos tirando do império das trevas, nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Então é muito interessante esse paralelo que os dois têm também. Essa história, como Moisés libertou o povo do Egito e Cristo nos libertou do pecado. Outro assunto também muito importante, alguns dos que você pode abordar na sua aula, é que os dois recebem também uma mensagem, né? Nós temos Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai, e nós temos Cristo também trazendo as bem-aventuranças em um monte. Então é muito interessante como Cristo ele sempre fala no Monte da Bem-aventurança, que ele vai comentando a respeito do Evangelho, e ele fica falando: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Então novamente é uma menção dele falando, uma relação diretamente de Moisés, ou seja, Moisés recebeu os 10 mandamentos, trouxe essa mensagem ao povo, e Cristo está falando: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ou seja, Moisés já disse isso, e estou eu aqui falando algo a mais. É muito interessante, vale muito a pena você dar uma estudada nisso e trazer isso na sua aula. Vai complementar muito a sua aula. Amém? Tópico 2, Messias no Antigo Testamento. 2.1, entendendo o termo Messias. Nesse tópico a gente vai falar sobre um assunto que já é recorrente de algumas aulas que a gente já abordou aqui, e a gente vai poder ser um pouquinho mais profundo nesse tópico agora. Ele fala diretamente sobre a palavra Messias. Ele trouxe o significado da palavra profeta, e agora ele está trazendo o significado da palavra Messias. Ele vai dizer que Messias significa ungido, e esse termo era usado para todos aqueles que eram consagrados com óleo, ou seja, reis, sacerdotes, profetas, todos eram ungidos com óleo, e tinha essa ideia de trazer o ungido.
E a gente vai ver no tópico 2.1, a gente ainda vai comentar sobre ele, mas que esse termo recebe uma evolução, amém? Ele traz uma dimensão mais escatológica falando a respeito de Messias diretamente a Jesus, mas a gente ainda não vai comentar sobre isso. O 2.1 ele fala diretamente disso e novamente trazendo essa ideia do ungido ter uma ideia de consagração para algo específico. Como a gente já havia falado nas outras aulas, Cristo ele vem com uma missão, ele vem consagrado para trazer uma libertação ao mundo, trazer a ideia de uma remissão de pecados, e foi diretamente o que ele fez. Ele morreu na cruz do Calvário e ele foi consagrado para essa obra especificamente. Ele veio como Cordeiro de Deus, imaculado, incontaminado, morreu na cruz do Calvário para nos libertar do nosso pecado, que é o que a gente já comentou nos tópicos anteriores. Então é muito interessante você fazer sempre essa relação de um lado e o outro e comentar sempre que a revista ela segue esse mesmo panorama, essa mesma ideia diretamente sobre Cristo. Essa ideia de consagração, essa ideia de ele ser ungido, dele vir como um homem de Deus para trazer uma remissão de pecados para a humanidade. Então é interessante você gastar tempo em relação a isso. Amém? Vamos lá, 2.2, Messias no judaísmo. Como eu já dei um pouco uma introdução já nesse tópico, no tópico anterior, ele fala diretamente que esse termo ele sofre uma evolução escatológica. Então esse termo Messias, agora ungido, separado, é diretamente falado a respeito de Jesus. Então ele tem essa esperança, essa ideia de trazer esse termo agora diretamente a Jesus, o ungido de Deus, o consagrado, aquele que veio para morrer em nosso favor, para trazer uma libertação. Antes, a gente sabe, né, aqui nessa própria revista a gente vai ler, é que, nesse mesmo tópico, na verdade, é que ele vem novamente. Os judeus esperavam que ele viesse um Jesus um pouco mais político. A gente já comentou sobre isso nas lições anteriores. Então eles esperavam que Jesus ele vinha trazer um reino físico naquele momento. Nós sabemos, e na lição anterior foi dito, que ele vai estabelecer um reino físico, porém apenas lá no milênio. Hoje nós temos esse reino espiritualmente falando. Então é interessante como o povo judeu tinha uma expectativa em Jesus muito diferente do que Jesus veio trazer. Então Cristo ele traz um reino espiritual nesse momento. Nós vivemos um reino espiritual e assim um dia viveremos um reino físico do Senhor, mas por ora vivemos um reino espiritual e através das nossas ações nós contemplamos um pouco desse reinado. Então é muito interessante, vale a pena você gastar tempo também nesse tópico. Todo tópico vale muito a pena você gastar tempo, mas é interessante você falar dessa expectativa que o povo judeu tinha em Jesus, de como ele veio e de como foi cumprido esse processo de remissão dos pecados, e não era nem um pouco como eles esperavam na época. Cristo ele vem muito de uma forma trazendo um reino espiritual, e eles não esperavam isso. Então, novamente, esse tópico fala dessa esperança que eles tinham em Jesus e de como Jesus ele veio de uma forma diferente como eles esperavam. Amém? Tópico 3, profeta e Messias no Novo Testamento. 3.1, a rejeição do Messias pelos judeus. Aqui novamente ele vai falar sobre as falsas expectativas dos judeus em relação a Jesus, que eu já falei no tópico anterior, mas eu separei o finalzinho desse tópico que vale muito a pena você frisar essa parte com seus alunos e dar uma boa ênfase nesse finalzinho de tópico, que diz assim, é um perigo quando criamos falsas expectativas a respeito de Jesus, como os judeus fizeram. É vital focar na revelação das Escrituras, pois elas testificam de Cristo. E aqui vale muito a pena você fazer uma interação direta com seus alunos, perguntar para eles quais são as expectativas deles em Jesus. Será que eles têm encarado assim como o povo judeu, que esperava um reinado físico, um Jesus político, e Jesus ele vem com um reinado espiritual e não trazendo uma libertação física para o povo naquele momento, mas uma libertação espiritual? E quais as expectativas que os seus alunos têm em Jesus? Qual é a expectativa que você, professor, tem em Jesus? Será que nós encaramos Jesus como uma marionete, que ele precisa fazer tudo o que nós desejamos e queremos? Ou será que nós entendemos o peso de Cristo na nossa vida? O peso da remissão dos pecados, o peso dele vem como um consagrado de Deus para uma obra específica, para morrer na cruz do Calvário, como um cordeiro imaculado, incontaminado. Vale muito a pena você gastar tempo nisso, você falar a respeito da obra de remissão dos pecados e do que Jesus ele veio, qual era o projeto de Deus em relação diretamente a Jesus, por que Jesus veio, por que se fez carne. Então é muito mais interessante nós entendermos que Jesus ele veio para uma obra específica,
do que entendermos que Jesus ele precisa fazer tudo o que nós desejamos. Amém? Isso é muito interessante, você faz esse paralelo, permita eles falarem, essa pergunta não existe um certo, um errado. O errado seria você criar as expectativas que Jesus precisa cumprir na sua vida. E isso é muito importante você falar que Cristo ele veio para um projeto muito maior. Cristo ele não veio para me dar um carro do ano, Cristo ele não veio para me fazer passar em um concurso diretamente, Cristo ele não veio, isso são coisas que ele pode dar, ele pode me dar, Cristo ele pode me dar tudo. Porém, o que ele veio, o processo correto que ele veio fazer é a obra de remissão dos pecados e trazer uma salvação eterna para a nossa vida. Amém? Isso é muito importante você comentar sobre isso. 3.2. O profeta da Galileia. E esse tópico no finalzinho ele traz uma menção muito interessante que ele fala sobre o profeta escatológico. Então eu escrevi aqui um texto que eu quero ler para vocês. Ele diz assim, ó, Cristo veio a anunciar um reino eterno, mas como um profeta também anunciou a mensagem de como deveríamos nos portar para tal acontecimento. Ou seja, Cristo ele vem falando que viria um reino eterno, trazendo um reinado espiritual, e ele diz também como nós deveríamos nos portar. E nesse tópico é interessante que assim como Cristo ele é a própria palavra, Cristo além de ser o próprio mensageiro, na verdade, ele é a própria mensagem também. Isso é muito interessante. Assim como nós vemos nas aulas anteriores, eu estou fazendo menção porque a revista ela segue um mesmo panorama. Isso é muito interessante você entender a revista num todo. Assim como Cristo ele veio como sacerdote, como oferta, Cristo também ele veio como mensageiro e como a própria mensagem. Então é muito interessante você fazer esse paralelo. E assim como Cristo é a própria mensagem de Deus para a nossa vida, nós também somos cartas dessa mensagem. É o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2, que ele fala que nós somos cartas vivas. Ou seja, nós assim também temos uma responsabilidade muito grande. Cristo é o mensageiro, a mensagem, e nós somos as cartas que devemos transpor e comunicar essa mensagem. Isso é muito forte. Então, qual tem sido a mensagem? Faça essa pergunta para eles também, para os seus alunos. Ficando animado. Qual é a mensagem que ele vem trazendo na vida deles? Ou seja, quais são as cartas que eles estão sendo para a humanidade, para o povo, para o seu cotidiano, para os seus colegas na escola, para os seus colegas na faculdade? Qual é a mensagem que os seus alunos estão transmitindo e qual a mensagem você e eu estamos transmitindo? Ou seja, nós estamos aqui para comunicar a respeito do mensageiro, que é a própria mensagem, Cristo. Ou seja, se pudéssemos nos ler, se alguém pudesse ler a nossa vida, que mensagem nós estamos sendo? Isso é muito forte. E eu queria terminar esse tópico e essa revista, essa lição aqui. Amém? Faça a pergunta, é muito importante que você crie essa expectativa no seu aluno e crie nele esse desejo de ser uma carta melhor cada vez mais e ser uma carta que seja boa de ser lida. Amém? É isso, vamos para a conclusão da revista. Vai dizer assim. Conclusão. Os títulos de profeta e Messias conferidos a Jesus mostram que ele é o prometido no Antigo Testamento para a consolidação do trono de Davi. Amém? Então é isso, gente. Aqui finalizamos a lição de número 7, abordando assuntos que nós já comentamos nas outras lições, mas podemos aprofundar um pouquinho mais nessa lição de número 7 com um pouquinho mais de tempo em cada tópico. Amém? No mais é isso, quero te convidar a caso você quiser me seguir na rede social, esse é o meu @, você pode me seguir lá, pode mandar uma mensagem, o que você quiser conversar comigo, eu estarei disposto a conversar, a te dar alguma dica ou algo do tipo, complementando um pouco mais do que a gente abordou aqui na lição. Muito obrigado por estar aqui no canal, aquilo que a gente pede sempre, curta, compartilha o vídeo, comente aqui embaixo, dê um feedback pra gente, porque é muito importante para que a gente entenda o conteúdo que a gente está passando e se a gente está passando de uma forma clara. Amém? No mais é isso, uma boa aula para você na escola dominical e que Deus te abençoe cada vez mais. Amém? Tchau, tchau.